Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 12 da segunda parte. E o tema de hoje é pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos então à nossa prece. Que possamos serenar os nossos pensamentos e os nossos corações, agradecendo mais uma vez aos nossos mentores individuais, à espiritualidade amiga, os bons espíritos que estão sempre conosco, e a Jesus, o nosso Mestre, que sempre está conosco, e que nós possamos estar sempre com Cristo, e que nesse momento possamos agradecer por todas as possibilidades, por todas as oportunidades que temos em nossas vidas. Gratidão, mestre amigo, por mais este momento de estudo, de conhecimento da doutrina dos Espíritos e principalmente o conhecimento de nós mesmos. E assim, tranquilos e serenos, nós vamos dando início ao nosso estudo desta noite, com muita paz, com muita serenidade em nossos corações, e que assim seja, graças a Deus. Então, como eu já disse, hoje nós vamos estar estudando pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia. Duas palavras grandes, né? E que muitas vezes a gente nem ouviu falar, nem tem ideia. Mas para iniciarmos o nosso estudo, nós já vamos então definir essas duas palavras, o significado dessas duas palavras. A pneumatografia é a escrita direta pelos espíritos. E a pneumatofonia é a voz direta dos espíritos. Em nenhuma das duas há a intervenção do médium. É uma escrita direta feita pelos espíritos e a voz direta dos espíritos. Vamos estar falando primeiro sobre a pneumatografia. A pneumatografia, logo no início, Kardec, no 846, Kardec já nos define. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então, na pneumatografia não há interferência do médium. O médium não escreve. E nas duas, tanto na pneumatografia quanto na pneumatofonia, um outro ponto interessante, que é o que vai diferenciar também, é que todas as pessoas que estão presentes vão estar verificando a escrita, porque a escrita é para todos que estão ali presentes. Assim como a pneumatofonia, que é a voz direta, todos vão ouvir. Mesmo que o médium não tenha as pessoas, né, não tem essa percepção de como tudo isso acontece, mas ele está ali emanando seus fluidos. Então, a pneumatografia, ela é uma escrita direta e é a que se produz espontaneamente, sem a interferência da mão do médium, nem do lápis. E aí, como isso se dá? Você pode colocar uma folha de papel, né? Basta colocar uma folha de papel branco em algum lugar, numa gaveta, num móvel. E depois de um tempo, vamos verificar que acharemos no papel rabiscos, sinais, frases e mesmo discursos grandes. Então, frequentemente, com uma substância, isso se dá com uma substância cinzenta,
igual a chumbo, outras vezes com lápis vermelho, ou seja, de diferentes cores. E como que isso vai acontecer, gente? Nós já estudamos que no capítulo, eu não me recordo o número do capítulo, mas o nome do capítulo é No Mundo Invisível, que a Ângela muito bem nos explicou, que os espíritos podem criar as suas matérias-primas. E isso vai se dar justamente com a criação do espírito. Porque nesse fenômeno o espírito ele não vai se servir dos nossos instrumentos, apenas a folha de papel, ou uma lousa, ou uma tábua, ou uma pedra, aí para estar se expressando. Então, ele não se utiliza dos nossos materiais, mas ele vai fabricar, ele vai criar todos esses materiais tirados do quê? Do elemento primitivo universal, ou seja, do fluido cósmico universal, para fazer todas as modificações necessárias para produzir esse fenômeno. E isso nós vimos, como eu já falei, lá quando a Ângela explicou sobre o mundo, o laboratório do mundo invisível. E que a gente muitas vezes nem tem noção o quanto tem de mistério, de oculto. Mas aqui, conforme estuda, a gente vai compreendendo. Então, o que é preciso? E qual é o papel no médium diante dessas duas formas de fenômenos? O papel do médium, como nós já sabemos, o médium ele é sempre o intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo material. Nesse processo, tanto da psicofonia, tanto da pneumatografia como da pneumotofonia, o médium ele tem os seus fluidos, né? O seu fluido próprio. O espírito tem o seu fluido próprio. Tem o fluido cósmico universal, que também nós já estudamos e que a Ângela até colocou um vídeo. Esses fluidos e os fluidos das pessoas que estão no ambiente, o fluido da natureza, esses fluidos, eles vão se unir e fazer essa combinação para que o espírito possa estar produzindo os materiais necessários para esse tipo de fenômenos físicos, tanto na pneumatografia como na pneumotofonia. Ocorre através dessa união de fluidos. Então, na escrita direta, para ficar bem claro, na escrita direta ou pneumatografia, no item 147, Kardec nos diz que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram em todos os tempos. Nesse item todo, ele vai falar que esses fenômenos ocultos, eles sempre existiram. Antes, lá na Idade Média, sempre existiram esses fenômenos, mas eles eram considerados pela igreja como algo que não deveria existir. Então, eles eram ocultos. E quando era descoberto, as pessoas iam para onde? Eles eram abafados, as pessoas eram queimadas em fogueiras. Então, sempre existiu esses efeitos, esses fenômenos, a mediunidade, ela como que eu posso dizer, ela é inerente ao ser humano. Então, sempre, quando existiu o ser humano, sempre existiu aí a mediunidade. E é interessante que ainda, voltando só um pouquinho no item 146, quando Kardec vai nos dizer que a pneumatografia, o fenômeno da escrita direta, não há negar, um dos mais extraordinários do espiritismo. Então, é um dos fenômenos mais extraordinários do espiritismo.
mas por muito anormal que pareça, à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. Então, Kardec prova de fato a existência desses fenômenos, porque aí entra toda a questão da ciência, como nós já sabemos. Espiritismo, né, tem esse tripé da ciência, a filosofia e a religião. E ele nos dá aí o exemplo da casa, no livro dos médios, depois vocês podem estar lendo, os fenômenos da festa, do festim na casa de Baltazar, e também os 10 mandamentos, que foram feitos através da escrita direta ou pneumatografia. Quando Moisés volta do Monte Sinai, ele volta com as pedras escritas. Então vejam, para a gente refletir todo o trabalho que a espiritualidade teve de criar esses instrumentos necessários para nos transmitir e escrever aí os 10 mandamentos. Então, gente, o que difere, né? Que todos podem ver. Então, é incontestável. E só isso já é uma forma da gente entender que é incontestável a pneumatografia ou escrita direta. E também, como que fique claro para todos nós, que a psicografia precisa da intervenção do médium. Na escrita direta, não precisa, porque é o próprio espírito que faz aí as suas escritas. E essas escritas se dá através de sinais, através, né, de frases e de discursos bem amplos, tá? Isso é a pneumatografia. A pneumatofonia, que eu falei, que é a voz direta dos espíritos, também sem o auxílio da voz do médium. A pneumatofonia, ela se dá também de duas formas. Ela é dada através de sons exteriores, onde todos, né, estão ouvindo as vozes, né, todo o diálogo, a conversa, né, o que é falado pelo espírito. E ela também é feita na intimidade da nossa consciência. Através da nossa consciência, nós podemos ouvir essa voz. Não que assim, eu vou ouvir uma coisa, o outro vai ouvir, todos nós vamos ouvir, mas está dentro de cada um, dentro do nosso íntimo. E aí nos fala no item 150, dado que podemos produzir ruídos e pancada, os espíritos podem igualmente fazer, se ouçam gritos de toda espécie, sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado, como nos ares. A este fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia, pelo que sabemos da natureza dos espíritos. Podemos supor que dentre eles, alguns de ordem inferior. Então, alguns espíritos, até de ordem inferior, podem se utilizar. Se iludam e julgam falar como quando vivos. Então, aqui nós devemos, entretanto, preservar de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque ou simples zumbidos e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar, de que quando o ouvido nos une, é que alguma parte estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses zumbidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não ocidental.
Aí ele esclarece ainda: podemos estabelecer como princípio que os efeitos notariamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. Ou seja, nós temos que tomar esse cuidado, porque a voz, a fala desses espíritos sempre vai ter o quê? Uma causa inteligente, sempre no intuito do bem, com o objetivo de nos instruir. Por isso ele fala anteriormente para a gente tomar cuidado com os espíritos inferiores. Então, tanto na pneumatofonia quanto na pneumotografia, não há interferência dos médiuns. E os espíritos vão se utilizar dos elementos necessários para que esta voz, né, esses aparelhos necessários são manipulados pelos fluidos do espírito, pelos fluidos materializados dos médios e das pessoas que estão presentes, do fluido cosmo universal e da própria natureza, para que todos os elementos necessários sejam produzidos. Então, aqui a gente vê o quanto é interessante o estudo, porque é através do estudo que a gente vai compreender, definir essas palavras, que para mim também não eram comuns. Já ouvi falar alguma coisa, mas a gente, quando começa a estudar, é o que a gente vê a importância do estudo e a importância de toda a pesquisa que Kardec fez aí para nós. Então, eu acredito, eu fiz um resuminho muito simples, mas que cada um depois possa estar lendo e refletindo. Só ficando claro, só para fechar, concluindo. Pneumatofonia é a voz do próprio espírito, a voz direta do espírito. Pneumatografia é a escrita direta do espírito. Ambas sem a intervenção do médium. O espírito se utiliza apenas dos nossos fluidos ou ectoplasma para produzir os elementos necessários para esses fenômenos. Lembrando que são fenômenos raros, e lembrando também que todo esse estudo, toda essa averiguação foi uma pesquisa intensa que Kardec realizou para estar aí dando esses nomes através de estudo. Por quê? Só para lembrar que pneuma quer dizer sopro, espírito, que vem do grego. E grafia é escrita. No caso da pneumatofonia, também pneuma é o sopro. E a fonia vem do fono, né? Do ouvir, da audição. Alguém poderia dizer, mas a pneumatofonia tem alguma relação com o fenômeno auditivo ou psicofonia, como nós falamos hoje? Não, porque a pneumatofonia é essa voz direta do espírito. Na mediunidade de psicofonia ou auditiva, ela é direta para o médium. O médium transmite a mensagem, e aqui não. Todos ouvem a mensagem. São pontos importantes para a gente guardar. Pneumatofonia e pneumatografia, todas as pessoas presentes vão ver o fenômeno da escrita ou ouvir o fenômeno
da voz direta do Espírito. Eu espero ter esclarecido, mas nós podemos também continuar as questões no nosso grupo do WhatsApp. Agradeço mais uma vez a todos por essa oportunidade e que todos possam ser envolvidos na luz do Mestre Jesus e que possamos continuar o nosso estudo de nós mesmos a cada semana. Graças a Deus.